mundo em que vivemos é palco de uma batalha entre a luz e as trevas, e nós escolhemos em que lado queremos estar. Existem muitas lendas e mistérios, e a experiência que eu vou relatar aconteceu comigo no ano de 2003, quando eu vi um Nahual. Para quem não conhece essa lenda, os Nahuales são muito parecidos com a lenda do lobisomem, e podem até ser confundidas. Basicamente, são bruxos que se transformam em bestas. Bestas perigosas e cheias de maldade, e que têm plena consciência de tudo o que fazem. Eu era missionário em uma igreja cristã e fui mandado para um pequeno povoado no México. Um povoado em que a maioria eram camponeses. Eu fui enviado para lá com outros 2 missionários. Fomos recebidos com muita alegria pelos moradores de lá. No mesmo dia que chegamos, todos os moradores se organizaram e dariam um jantar, um banquete para celebrar a nossa chegada. Eu fiquei feliz e maravilhado ao ver que era um povo simples, mas muito bondoso. Eu e os outros missionários ficamos em uma casa que foi feita para acolher os padres e missionários da única igreja que havia naquele povoado. Quando a noite chegou, fomos para a igreja. Havia uma mesa com bastante comida. Todos estavam sentados, comendo e celebrando. Enquanto eu estava comendo, eu percebi que havia um menino sentado embaixo de uma árvore. Eu levantei e fui até ele. Eu perguntei o seu nome e ele me disse que se chamava Martim. Eu convidei ele para se juntar a nós na mesa, mas ele parecia tímido e muito antissocial. Depois de fazer algumas brincadeiras, ele acabou aceitando. Porém, quando ele estava prestes a se sentar conosco para jantar na mesa, todos ali ficaram sérios e pararam de rir. Logo, uma senhora se levantou e disse que precisava ir. Nessa hora, puxou Martim pelo braço e foram embora. Eu não entendi a reação daquelas pessoas quando viram aquele garoto, e a reação da senhora que parecia estar muito chateada. Um rapaz que estava ao meu lado apenas disse que aquela idosa era a avó do Martim. A sua mãe faleceu no dia que ele nasceu, e ele não conhece o seu pai. Após alguns dias de trabalho no serviço missionário daquele povoado, eu percebi que as outras pessoas rejeitavam Martim quando os outros garotos jogavam futebol ou quando havia algum tipo de reunião de jovens. Eu sempre que encontrava o Martim lhe dava alguns doces e perguntava se ele estava bem. O seu semblante, que antes era fechado, se tornava um pouco mais leve quando eu fazia atos de bondade com ele. As pessoas, entretanto, viam aquela cena com um certo desprezo. Eu me lembro que quando eu cheguei naquele povoado era a época de Quaresma e havia chegado a Semana Santa. E na Quinta-feira Santa iríamos celebrar uma missa. Geralmente as missas eram às 7 horas da manhã, mas eu acordava de madrugada para deixar tudo pronto. Chegada a Quinta-feira Santa, eu saí. Eu fui para a frente da igreja para abri-la. Ainda estava tudo escuro. Então eu me deparei na porta da igreja, que estava cheia de rosas. Eu fiquei maravilhado com um bom gesto, talvez de um morador daquele povoado. Porém eu percebi que havia rastros de sangue perto das flores. Eu vi que aqueles rastros de sangue continuavam até o lado de trás da igreja. Eu fui seguindo aquele rastro até que eu vi um cachorro de pelos negros. Porém aquele cachorro era muito grande. Me dei conta que não era um cachorro comum. Suas patas traseiras eram muito grandes e seus braços eram como de um gorila. Aquela besta estava de costas para mim, mas logo que percebeu a minha presença, se virou. Eu pude ver que ele tinha uma cabeça enorme e olhos vermelhos, mas aquela cabeça tinha traços humanos. Eu fiquei petrificado diante daquele animal horroroso que me encarava, e uma de suas pernas estava sangrando bastante, e aquele animal gemia de dor. Aquele animal estava machucado. Após alguns segundos,
A avó do Martim chegou correndo, pedindo que eu me afastasse daquele animal. Ela o cobriu com lençol e fez algo bizarro. Ela apoiou o animal para que ele pudesse caminhar e o levou. O animal caminhava em duas patas como se fosse uma pessoa, mesmo que com muita dificuldade. Quando eu vi aquela cena e a avó do Martim, eu já sabia quem poderia ser aquela criatura. Aquilo foi um choque de realidade para mim, e por muitas noites eu tive pesadelos com aquele demônio. Finalmente chegou o dia que eu iria embora, pois eu fui transferido para uma outra cidade para fazer o trabalho missionário. Eu estava na hospedagem em que eu dormia quando eu escuto alguém me chamar na porta. Para minha surpresa, era a avó do Martim. Sem olhar nos meus olhos, ela disse que o Martim queria me ver, queria se despedir de mim. Eu fui até a sua casa, confesso que com medo. Durante o percurso, a avó dele não me disse nenhuma palavra. Ela estava muda. Quando chegamos em sua humilde casa, eu entrei e vi o Martim deitado na cama, com uma de suas pernas enfaixadas. Ele estava bastante machucado. Ele abriu um sorriso quando me viu. A sua avó então começou a explicar o que eu já tinha certeza. Aquela criatura era o Martim, que eu vi naquela noite de Quinta-feira Santa. A avó do Martim explicou que o seu pai era um Nahual, e o Martim acabou herdando essa maldição de se transformar naquela besta. Naquela noite, o Martim saiu de madrugada para buscar flores para decorar a igreja. Ele entrou em um campo transformado naquela fera. Ele acabou sendo visto pelos camponeses, que começaram a lhe caçar e deram golpes de facão e pauladas no Martim. Martim estava muito ferido, que foi dado como morto e abandonado ali no meio do campo. Mas ele reuniu todas as forças e conseguiu levar as flores até a porta da igreja. E logo depois, ele foi visto por mim. E mesmo transformado naquele demônio, ele tinha consciência de que era eu e não tinha a intenção de me atacar. Sabendo de suas intenções, a sua avó saiu para buscá-lo, até que o encontrou atrás da igreja, onde eu estava também. Sua avó me contou que ela sempre cuidou dele. As pessoas do povoado têm medo dele e o rejeitam. Eu dei um abraço naquele garoto e aconselhei ele a não roubar mais. O Martim me agradeceu, pois em todos aqueles anos eu fui a única pessoa, além de sua avó, que era gentil com ele. Me despedi deles com lágrimas nos olhos e fui embora. Na manhã seguinte, eu deixei aquele povoado. Eu afirmo sem dúvidas que assim como lobisomens existem, também existem nahuales. Bruxos que se transformam em bestas. Na maioria das vezes são cruéis e perigosos. Mas eu tive a sorte de encontrar um nahual diferente. Hoje eu fico pensando se o Martim ainda está vivo. Um pobre garoto inocente que carrega uma maldição devido aos pecados de seu pai. Espero que ele possa de alguma forma ter se libertado dessa maldição. Penso também como esse mundo é injusto e como as pessoas são tão cruéis, bitoladas, preferem te julgar, atirarem pedras, ao invés de se pôr no lugar do próximo e entender que ali existe uma pessoa que passou a vida inteira sofrendo talvez por decisões erradas de outras pessoas.